Salve Maria Santíssima. Nós somos hoje tentados, instigados a viver sempre uns contra os outros. Quem pode mais, quem manda mais, quem sabe mais. Isso no sentido muito negativo dessas questões. Parece que nós somos todos inimigos uns dos outros. Nós esquecemos aquilo que nos adverte São Paulo. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que andam pelos ares, que querem perder as almas. Nós precisamos, meus irmãos, ter um profundo amor a Deus, mas para amar profundamente a Deus, eu preciso me deixar ser amado por Ele. Como vai falar São João de Ávila, grande doutor da igreja, ele vai dizer que quando nós pensamos que Deus morreu por todos, por muitos, esse pensamento às vezes pode não ser tão animador de forma pessoal, tão animador para que a gente continue caminhando. Mas ele nos convida a pensar não de forma egoísta, mas de uma forma verdadeira, a pensar e a crer. Cristo morreu por mim, Cristo derramou seu sangue por mim. E acreditando nesse amor que deu a vida por mim, que se dá por mim, eu quero devolver em gratidão, em alegria, em amor, em reciprocidade. Como não pagar em amor aquele que nos amou primeiro? Mas o nosso pagamento é débil, é fraco, mas ele aceita porque ele é bom. E é nessa perspectiva do amor de Deus que a gente vai parar de ficar querendo a glória para nós, as atenções para nós. Quantas vezes, talvez, você tem brigado para ver quem é mais bonito na foto aí do Facebook, no Instagram, ou sei lá, em qualquer outra rede social, ou em qualquer outra ocasião. O ser mais que o outro, o ser melhor que o outro. Não. Nós somos chamados a ser para o outro. Ser para o outro esse reservatório da graça, esse instrumento eficaz da misericórdia de Deus, da salvação de Cristo. Nós não podemos ver as pessoas se perdendo com a alma prestes a ir para a perdição eterna e ficarmos presos apenas em meras opiniões, em meras deduções, em meras polêmicas. No entanto, nós não podemos achar que a gente pode ver as pessoas falar um monte de heresia, um monte de besteira, um monte de coisa contra a fé. E ficar calado é a melhor solução, nem sempre. É preciso ter muito discernimento. Quando falar, quando silenciar, quando argumentar. Nós precisamos pedir ao Senhor esse profundo amor, essa profunda catolicidade. Nós não podemos ser apenas católicos de Google, onde a gente fala como se fosse um grande sábio, um grande doutor, e nem sequer estudamos o catecismo, nem sequer lemos a Bíblia, nem sequer estudamos os documentos da igreja, nem sequer temos uma vida de oração. Vivemos buscando polêmica e querendo partidos. Olhem como eu tenho razão, olha como eu sou sábio, olha como eu sei citar frases de santos. Parece que nós queremos, com as nossas polêmicas, buscar para nós uma glória vazia, uma glória maldita, uma glória que só destrói a nossa alma, que só destrói a sobriedade. Nós não podemos ser mornos, nós não podemos ser pessoas fúteis, frouxas, mas nós não podemos também ser pessoas que querem a polêmica pela polêmica, para se dizer católico. E você procura a pessoa na missa, ela não se encontra. Você procura a pessoa na adoração santíssima, ela não está. Você procura a pessoa rezando o texto, ela não se encontra. Você procura encontrar um tesouro espiritual nesses polêmicos. Às vezes você encontra, e glória a Deus, porque não são polêmicos somente. São soldados do Senhor. São soldados que lutam pela fé. Mas os soldados não são maluquinhos, que não sabem discernir, calcular, ouvir de Deus. Quantas vezes nós agimos assim, como louquinhos, como loucos? Ou seja, nós queremos a confusão, nós queremos saber de que lado nós vamos ficar. E às vezes nós condenamos o marxismo cultural, o comunismo, mas nós agimos
nesse mesmo modus operandi. De que lado você está? Meu irmão, o nosso lado, sem dúvida, é o lado de Cristo. Deve ser. Não é o lado esquerda ou direita. Estou falando no sentido aqui católico da coisa. Eu estou falando neste sentido. Nós devemos parar de querer holofotes para nós. Às vezes as pessoas falam mais alto, falam assuntos polêmicos, assuntos que tá efervescente, elas nem sequer aprofundam o assunto. Nem sequer aprofundam o mínimo as fontes da qual ela deve falar sobre o assunto. Mas ela já começa a ser o palpiteiro de plantão. Para tudo ela quer dar opinião. Por exemplo, sobre o celibato dos padres, se alguém te perguntar. Você já meditou o que é o celibato dos padres? Você já estudou um pouco o que os santos falam sobre isso? O que os papas falam sobre isso? O que os próprios celibatários pessoalmente falam sobre isso, os bons celibatários? Ou você apenas, sou contra, sou a favor? Meus irmãos, vamos parar de ser superficiais, rasos. Infelizmente, a nossa preguiça de estudar, a nossa preguiça de rezar, a nossa preguiça de saber esperar nos leva a ser pessoas rasteiras, que vivem como serpentes, rastejando na terra. E por isso, às vezes, passam vergonha quando vão debater sobre um assunto. Às vezes, você está debatendo até com uma pessoa que de fato é herege, é maliciosa, é ruim, é mal intencionada, é cheia de ódio contra a igreja e contra Deus. Às vezes estando fora e dentro da igreja, mas continua desse jeito. Mas porque você e eu não estudamos a fundo, essas pessoas nos passam a rasteira. Saiba que nós não devemos ter ódio contra ela, mas compaixão. E porque nós temos compaixão dessa pessoa, da alma dela, e com muita humildade nós queremos ajudá-la, nós temos o dever de rezar por ela, jejuar, e não fazer polêmica por conta de polêmica. Às vezes a nossa língua ela é felina. Nós queremos falar mal do padre, queremos falar mal do papa, queremos falar mal dos bispos, queremos falar mal de todo mundo, como se nós fôssemos o critério de santidade. Cuidado, porque São João da Cruz vai nos falar, muitas vezes nós somos um nada soberbo. Às vezes não é o zelo pelo Senhor, mas o que nos leva a evangelizar muitas vezes tem sido a soberba, o querer aplausos, o querer ser reconhecido. O evangelho de ontem nos falava o seguinte: quando nós tivermos feito tudo o que o Senhor nos mandou, a gente deve saber que ter a consciência que nós somos servos inúteis. Olha aí, nós seremos servos inúteis quando fizermos tudo o que o Senhor mandar. Ou seja, se eu e você ainda não fazemos tudo o que o Senhor nos pede, nós somos piores que inúteis ainda. Então, por favor, vamos ser mais humildes. Vamos saber que nós temos que aprender muito. Por exemplo, São Benedito, ele fala que é muito fácil aprender com os superiores. É muito fácil aprender com pessoas que têm cargos altos, com pessoas importantes. O difícil é obedecer o cozinheiro da casa. É obedecer o mais simples. Hugo de São Vito, ele vai falar quem é o sábio. Sábio é aquele que consegue aprender com todos. Oséias, com todos, sim. Com os melhores e com os piores. Alguma coisa você pode extrair de todas as situações e de todas as pessoas. Nem que seja de como não agir, de como não fazer. Mas quando nós trilhamos um caminho espiritual, um caminho de humildade, nós devemos aprender com todos. Eu não estou dizendo que você vai aprender porcarias. Isso você vai filtrar e jogar fora, com a graça de Deus, com prudência, com discernimento. Certo? Com muita calma. Nós somos muito, além de superficiais, nós somos muito apressados. A nossa pressa, ela deve ser como a da Virgem Maria. Quando lá
Um abraço aí pro meu amigo Gerdones, né? Querido seminarista, daqui a poucos anos aí sacerdote do Senhor, a qual eu teria a graça de me confessar tantas vezes, né, Gerdones? Que Deus nos dê esta graça. De eu estar aí me confessando aí contigo, se Deus quiser, rezando pela sua vocação, meu irmão. Um abraço aí para Elizabeth, Matias, a Sara Rochelle, a Glaubevânia, Souza Filho e Francisco Antônio e o Leudênio. Vamos compartilhar essa live, tá bom? Nossa Senhora, quando ela vai às pressas visitar sua prima Isabel, é interessante que o termo ali às pressas, alguns teólogos falam que aquele às pressas é uma das características do corpo ressuscitado, ou seja, a ligeireza. Quando nós ressuscitarmos para a vida eterna, ou seja, o nosso corpo ressuscitar no juízo final, e com a graça de Deus iremos para o céu, vamos lutar para isso, com a graça do Senhor. O corpo ressuscitado ele tem uma das características é a ligeireza, que o termo usado ali poderia ser apressadamente. O que seria essa ligeireza? A capacidade de não estar limitado ao espaço e ao tempo. Não estar preso ali, né? Com os limites normais de tempo e espaço. Então, quando o evangelista Lucas fala que Nossa Senhora vai às pressas, é como se ele dissesse também: Nossa Senhora não ressuscitou ainda, porque ali ela tinha acabado de receber o anúncio do anjo, mas ela já vive como uma mulher ressuscitada. Ela já serve como uma mulher ressuscitada. Ela já se apressa como uma mulher ressuscitada. E é interessante que esse evangelho ele é lido no dia da Assunção de Nossa Senhora, dia 14 de agosto. Vejam como tem sentido essa explicação desses teólogos. Esse evangelho da visita de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel, sua parenta, é lido no dia da Assunção da Virgem Maria aos céus, dia 15 de agosto, para mostrar ali o que é ser uma mulher, o que é ser um homem ressuscitado. Às vezes nós somos ligeiros no WhatsApp, ligeiros na fofoca, ligeiros na mentira, ligeiros em reagir. Alguém foi violento, eu vou ser 3 vezes mais violento. Alguém foi bruto, eu vou ser 3 vezes mais bruto. Alguém foi arrogante, eu vou ser muito mais arrogante. Não é por aí. Não é esse o caminho. Esse é o caminho da perdição. Não é o caminho da montanha. Nossa Senhora, ela vai para a região montanhosa. Ela vai para o alto. Ela vai para a assunção da caridade. A caridade mais perfeita. Aqui eu não estou incluindo Jesus, né? Mas incluindo, comparando com os demais santos, a caridade mais perfeita é da Virgem Maria. O teólogo Royo Marinho ele fala o seguinte: Nossa Senhora, quando estava varrendo a casa e fazendo a comida, algo simples, né? A caridade que ela tinha era maior, mais meritória do que aquele mártir que sofreu os sofrimentos, ficou até redundante, né? Que teve os sofrimentos mais atrozes, mais cruéis. A caridade da Virgem Maria, ao varrer a casa, ao lavar uma louça, ao lavar a roupa do menino Jesus, era mais profunda do que a caridade do maior de qualquer mártir que já morreu por amor a Jesus. Ou seja, o amor que Nossa Senhora tinha ao fazer essas simples coisas era maior do que os maiores dos mártires morrendo por Jesus. Independente de qual sofrimento seja. Ou seja, no céu, nós seremos reconhecidos por essa caridade perfeita. Quanto mais intensa, mais pura e mais profunda a vivência da caridade neste mundo, será maior nossa glória no céu.
Então, não é de polêmicas que se converte almas. Não é de gritaria que se converte almas. Não é de arrogantes que se converte almas. É de homens e mulheres que se ofertam. Muitas vezes sem redes sociais. Muitas vezes não sabem nem ler. Muitas vezes sim. Mas muitas vezes estão escondidos. Estão nos bastidores. Muitas vezes os maiores santos estão escondidos e nem sequer nós sabemos que eles existem, que eles estão vivos. Existem muitos santos neste mundo que fazem penitência, se sacrificam, ofertam, têm uma vida profunda com Deus e nem sequer alguém dá notícia disso. Porque a santidade, ela pode se fazer de forma pública? Pode. Mas a santidade, ela também se dá de forma muito clara, muito certa, no escondimento, nas ofertas escondidas, nos sacrifícios de amor escondidos, nos silêncios diários, nas dores diárias, unindo tudo isso ao sofrimento perfeito de Jesus. Então não fique se achando o bam porque você faz polêmica, porque calou alguém, porque humilhou alguém debatendo sobre a fé. Se você fez isso somente por soberba, por orgulho, por arrogância, isso é um prejuízo para a sua vida espiritual. Se você fez por amor a Deus, à igreja, e com prudência, movido pelo Espírito, aí tudo bem, é outra história. Mas tenhamos cuidado. Vamos ver, vamos investigar em nós o que nos move. São as nossas paixões desordenadas ou é um profundo amor por Cristo, pela sua igreja, pelas almas, pelos sacerdotes, pelos seminaristas, pelos religiosos, pelos leigos, pela humanidade que padece por desconhecer a Deus? Você não é chamado a ser polêmico, mas a ser santo. Se sendo santo, isso causar polêmica, tudo bem. Mas você não vai ser polêmico por ser polêmico. Não é a verdade uma verborragia, um monte de falas, um monte de informações verdadeiras. A verdade é uma pessoa. E quando nós somos tocados por Ele, Jesus Cristo, a verdade, aí ela nos liberta. É uma pessoa. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Às vezes a verdade se dá nesse silêncio. Tem horas que a nossa vida, ela ecoa o que é a verdade. Ou ela pode ecoar o que é a mentira. Às vezes a gente pode, com o nosso testemunho, desautorizar as nossas palavras. O nosso mau testemunho. Tem um filósofo que fala o seguinte: o teu testemunho grita tão alto que eu não consigo escutar as tuas palavras. O teu testemunho grita tão alto que eu não consigo escutar as tuas palavras. Ou seja, às vezes nós falamos muito bem de Deus, somos eruditos. Nós somos como aquele menino que se apaixonou por uma jovem e de repente ele começou a falar dessa jovem para todo mundo. Eu vou casar com ela, eu vou namorar com ela, eu vou beijá-la, ela me ama, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é tudo para mim. E aquele jovem, feinho, apaixonado, começou a falar da jovem que ele era apaixonado, para todo mundo, a todo momento. Mas ele nunca ia para a casa dela. Ele nunca falou com ela. Chegou um rapaz, conversou com essa moça, conquistou o coração dela e casou com ela. Moral da história. Muitas vezes nós somos pessoas que falam sobre Deus, tagarelam sobre Deus, mas a nossa alma não é enamorada do Senhor. Somos ótimos eruditos, maravilhosos catequistas, ótimos pregadores e péssimos amantes, péssimos
Homens que têm uma alma desapaixonada, frívola, morna, tíbia. Repito, se com a nossa vida virtuosa causar polêmica, não tem problema. Mas a polêmica em si, por si só, não é virtude. Salve Maria.